Pode botar. Salve, salve, minha galera querida do Nordeste e da ornitologia do Brasil. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Max Revoredo, sou diretor técnico de canários de porte da FNO, Federação Ornitológica Nordestina. Opa, errei. Federação Nordestina Ornitológica, está corrigido. Hoje nós estamos aqui no nosso programa Importe, que fala um pouquinho de cada raça de canário de porte do Brasil e do mundo. E hoje o nosso convidado aqui para um bate-papo legal é o juiz-aluno da FOB OBJO, Matheus Ramos, criador especializado de larguê espanhol, e essa é a raça que a gente vai conversar hoje aqui. Opa! O que foi, Matheus? Rapaz, acho que eu Matheus? passei... Oi, tá me ouvindo? Tudo certinho, né? Tô. Rapaz, eu acho que eu passei Tudo certo. Passei tanto tempo como juiz-aluno que ficou enraizado em mim. Opa, agora é aspirante, né? Aspirante, desculpa, vamos corrigir aí. Aspirante. Mas não ligo não, Rapaz, ligo mas não. você sabe que eu tenho, para mim, causa sempre uma, como é que eu posso dizer? Dá sempre um branco em diferenciar o que é o aluno do aspirante. Né? Eu sempre acho que o aspirante vem primeiro e o aluno vem depois, e vice-versa, e sempre acabo cometendo esse ato falho, mas devidamente corrigido. Matheus Ramos, juiz aspirante. O homem não é mais aluno, não, agora é aspirante. Finalmente, né, velho? Finalmente. Seja bem-vindo, meu Muito amigo. obrigado. É uma honra tê-lo aqui. Para quem não conhece, Matheus é de Brasília, não é isso, Matheus? Vai me corrigindo quando eu errar aí alguma coisa. Agora não vai errar mais, não. E cria várias raças de porte, dentre elas o larguê espanhol. Ele é um especialista, já ganhou a série no Brasileiro. E, Matheus, se apresenta, fala um pouquinho de você aí e vamos bater esse papo aqui com a galera do Nordeste. Vamos trocar ideia. Então aí, muito boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo aí que está assistindo a gente. Rapaz, falar primeiramente aí desse projeto, né, que você está fazendo aí com o pessoal do Nordeste, excelente. Eu acho que foi uma sacada ótima aí, né, nesse momento que a gente está vivendo. A gente que acompanha mais aí YouTube, um monte de pessoal fazendo vídeo, de podcast, trocando ideia, conversando, um bate-papo mesmo, nada de muito engessado, de slide de aula. Achei excelente, excelente. Vocês estão de parabéns aí, principalmente tu por essa iniciativa. Então, e você mais ainda de ter aceitado esse desafio aqui, de conversar um pouquinho aqui com a gente. Na verdade, né, eu acho que em tempo é sempre bom a gente valorizar as coisas que são feitas. A FOB vem fazendo, a FOB e a OBJO, através do curso Formando Criadores, vem fazendo um trabalho excepcional com lives, aulas, cursos, né? E a ideia da gente não é ir por esse lado, não é? Claro que a gente vai tocar aqui em alguns temas técnicos, mas aqui é a gente bater um papo mesmo para que a galera conheça o lado Matheus como criador, né? O lado Matheus como conhecedor e apaixonado pela raça em específico, uma forma da gente mostrar como é o trabalho dessa raça no dia a dia, né, daquele criador que se prontifica a criar ela, e apresentar ela como mais uma opção de raça para quem deseja entrar no segmento de porte, quem já cria alguma raça e está pensando em criar outra, quem ainda não cria no segmento porte, cria cor e está pensando em enveredar para o segmento porte, uma opção de escolha de uma raça, né? A gente tentar mostrar as qualidades, né? Os desafios dela, e esse é mais o intuito disso. E aí, com você, Matheus, me fala aí, cria desde quanto tempo? Para quem não conhece também, é bom a gente lembrar, Matheus é um dos garotos prodígios da ornitologia brasileira. Né? A gente tinha o Serginho, né, que começou muito cedo tanto a criar, foi um dos juízes aprovados mais novos, né, da nossa ornitologia.
foi durante muito tempo o garoto prodígio, só que voltado para o segmento de cor, e agora apareceu o Matheus ali no segmento de porte, que também começou muito cedo, criando junto com o pai. Fala aí, Matheus, de você, da sua história aí. Então, para quem não me conhece, sou o Matheus. Estamos aí na criação de canários há um tempinho já. Como o Max falou, comecei cedo, mas acompanhando, né, conversando com muita gente, eu acho que eu não fui um dos mais cedo, não. Teve gente que começou a criar muito mais cedo que eu e veio levando aí essa criação, né, até hoje. Eu tenho 25 anos hoje, né? Comecei a criar canários, eu acho que com faixa de uns 11 para 12 anos. Na verdade, o meu pai começou a criar canários, né? Era em 2007, 2008. Ele conseguiu um casal com um amigo dele, que tinha um casalzinho em casa, e aí, como grande parte das esposas do Brasil, né, implica ali com a sujeira, com não sei o quê, acabou vendendo esse casalzinho para o meu pai. E um detalhe importante e engraçado é que quando o meu pai foi lá buscar esse casal que ele comprou, a minha mãe foi junto, né? E aí a mulher desse amigo do meu pai falou assim, ó, não deixa não, aproveita que ele não comprou ainda, isso aí vai virar um vício, daqui a pouco vai ter gaiola até na sua cozinha. E aí acabou que brincou ali, meu pai comprou esse casal, acho que 2007, 2008 por aí, ele começou a criar. E aí, até então, para mim, era só um bichinho de estimação a mais, né? A gente não conhecia também. Esse primeiro casalzinho que ele fez era um casal de verde, né? Um casalzinho de verde clássico, mas sem um padrão definido. E aí, depois ele foi comprando mais um casal de salsa. Exatamente, era o famoso salsa. E aí, ele comprou um branquinho, aí acasalou branco com verde, nasceu um monte de pintadinho. E aí foi... E lavadeira. Aí foi aumentando, comprando mais, até que, se eu não me engano, a primeira raça aqui de canário, né, fixada assim, que ele comprou foi um canário Gloucester, como acho que a maioria dos criadores do Brasil também, todo mundo já criou um Gloucester na vida. E aí esse canário ficou um bom tempo lá em casa, a gente chamava ele de vovô. Era o vovô. E aí teve uma vez, cara, que lá na minha região, na minha rua, tinha um rapaz que ele criava canários também, e ele tinha um detalhe muito, muito engraçado, que toda casa que ele ouvia o som de um canário cantando, ele batia na casa e queria ver o canário, falava que criava também, ele era bem assim. E aí, certa vez, meu pai, a gente estava em casa e esse cara passou na rua e ouviu, né? Esse canarinho cantando lá atrás. Aí ele bateu palma lá, chamou, a gente achou estranho assim, ele falou assim, vocês estão criando canário? A gente, tamo. Aí meu pai começou com ele entrou, conheceu, não sei o quê. Ele falou assim, na rua de vocês aqui tem um rapaz que cria canário também, que é um grande amigo nosso, Francisco, o nome dele. Infelizmente hoje não está criando mais, mas é um excelente amigo. E aí ele falou, o Francisco ele cria também e tal. Aí meu pai já pegou o contato desse rapaz, a gente já começou a conversar, não sei o quê. E aí esse Francisco ele sabia que tinha associação, né? Que tinha clube, que tinha campeonato. E aí os dois juntos ligaram pro presidente da associação na época, de uma das associações aqui de Brasília, e aí já ligaram, já perguntaram como é que funcionava, não sei o quê, se associaram. E aí começou essa criação de maneira direitinho, né? Comprando um casalzinho de amarelo, de branco, tupete alemão. Aí gostava de Gloucester, comprava Gloucester. Gostava de... Na época, tinha o finado seu César Abraham, daqui de Brasília. Foi multicampeão brasileiro de canário de cor. Vendeu pro meu pai uns Ágata Pastel, Ágata Opalino. E aí meu pai pegou e misturou tudo. Aí em uma ninhada nascia 6 canários de cor diferente. Aí ele falou assim, rapaz, esse negócio de canário de cor aqui não é para mim, não. Vou pro lado do poste, para casar lá com tupete, com sem tupete, já nasce igual. Já sabe que com tupete vai ser tupete alemão e sem tupete vai ser branco e amarelo, e aí tá tudo certo. E aí foi assim que a gente começou, né? E aí em 2009 foi o primeiro campeonato que a gente participou, né? Essa fase de 2007, 2008 eu não me importava muito, via mais como animalzinho de estimação mesmo e ficava lá. E aí, em 2009, foi o primeiro campeonato que a gente participou. O pessoal do clube do meu pai foi lá, separou uns canarinhos para ele, falou que dava para mandar, e acabou que ele escolheu de mandar só 2 canários Gloucester, que tinham nascido. E os 2 era fundo branco pintado. E aí, eu sempre gostei do Gloucester, que é um canarinho pequenininho, mais redondinho, tupetinho, eu sempre gostei.
E aí meu pai levou esses 2 Canário Gloucester lá pro campeonato. Um foi desclassificado. Eu lembro até hoje que o motivo da desclassificação é porque o dorso dele era muito selado demais. E aí o juiz falou que não dava para ficar. E o outro ficou em segundo lugar, né? Só que ficou em segundo lugar com 87 pontos. Só que, pô, segundo lugar na época, meu Deus do céu. É o segundo, Segundo melhor canário de Brasília. Tudo aquela coisa. Rapaz, e aí eu falei, isso aqui que eu gosto da competição, gosto de não sei o quê. E aí eu peguei e fiquei fissurado ali no campeonato, né, de vendo o juiz julgar, como fazia, aquela adrenalina, aquela emoção. E aí que começou a crescer esse amor em mim, né, pela criação de canários. Mas só que um detalhe importante era que, assim, nessa época, eu gostava, né, da criação de canários entre junho e julho. O resto do ano, da criação, né? O resto do ano, meu pai se virava. Ele cuidava lá, quando nasciam os filhotes, beleza, separava para concurso, junho e julho eu ficava campeonato. E aí, nesse Você era quase um relações públicas do Canarinho, né, Matheus? Só aparecia no meio do Só na fase boa, né? Na fase lá de trocar água, trocar ração, jornal. Isso aí não era muito comigo, não. E aí, no segundo campeonato que eu participei, eu já, né, querendo sempre estar ali do lado, entender o que o juiz fazia, via ele com o manual, com aquele livro, e falava, rapaz, interessante isso aí. E comecei a correr atrás, internet, graças a Deus, na época que eu comecei, já tinha internet, então já, assim, não tinha a facilidade de hoje em dia, que é um WhatsApp, que é uma videochamada, mas já tinha já um Orkut, um Facebook, e aí tu já conseguia ver foto, né? Tinha vários criadores que tinha site, tinha uns sites naquela época, site do criador o CMA, daqui de Brasília, site do criador o Bissoli, com as fotinhas dos gostei bonito, o blog do Canário Revoredo, me ajudou bastante também com as entrevistas, René Alcema, enfim, tudo a gente foi acompanhando e buscando, e eu enchia bastante o saco do pessoal, mandava mensagem para criador, às vezes uns respondia, outros não. E no início, eu fiz o Facebook como se fosse meu pai, eu me passava pelo meu pai. Porque eu pensava assim, rapaz... Onde começou o fake na ornitologia, Matheus? Tipo isso. Eu falava assim, rapaz, eu vou falar como o meu pai, porque, né, já adulto, eu sou uma criança, ninguém vai me responder, ninguém vai ligar para mim. Se eu der uma opinião numa foto, num vídeo, ninguém vai me excluir meu comentário. E aí, passei por muito tempo respondendo as coisas como se fosse o meu pai. A gente mandava mensagem para tirar dúvida, eu respondia como se fosse o Paulo, né? Meu pai. Mas você não comprou o canário pelo seu pai, não, né? Não. Isso aí eu deixava para ele. E aí, cara, tem nos campeonatos aqui em Brasília, teve uma vez no campeonato aqui do nosso clube que o grande juiz e amigo, um paizão na ornitologia para mim, Claudionô Bigatão, o cara, veio jogar aqui em Brasília daquele jeitão dele. Já aproveitar e mandar um abraço para ele. Uma hora ele ainda vai resolver ver isso aí. Bigatão é uma figura folclórica, técnica, excepcional. O Bigatão. Um fanfarrão, um louco, mas muito querido, muito competente. Gosto muito dele. Sempre que ele vem por aqui, eu faço questão de trazê-lo aqui na minha casa para a gente bater um papo e tomar uns uísque, um vinho, alguma coisa desse tipo. Aí, abraço, Bigatão. Grande abraço aí, um cara sensacional. Ele é único, né? O Bigatão é um cara único. Você tá a meio quilômetro dele, você já sabe que ele tá por perto. Bigatão é show. E aí ele veio jogar aqui em Brasília, Max. E do jeitão dele, né? Viu que eu tava interessado aqui em Brasília, no clube que a gente era associado, a OPC. O campeonato era muito bem organizado, né? Então tinha uma cerca que não deixava os criadores chegar muito perto do juiz, né? Eles fechavam ali com uma fita para ficar o juiz não ficar com o criador muito em cima, né? Não ouvir comentário indevido de criador, e é um clube muito bem organizado. E aí, na época, eu pegava a minha cadeirinha, colocava o mais colado possível na cerquinha e ficava querendo ouvir o que ele estava falando e tal.
E aí ele percebeu esse interesse, me chamou, vem cá, moleque, vem cá. Aí fez um monte de perguntas, esse aqui, qual é melhor, esse ou esse? Aí eu já, meu Deus do céu, não sei, né? Acho que é esse. Aí ele, é isso aí, muito bem. Pelo menos o olho, tipo, a intuição boa você tem. E aí, no final do julgamento, ele falou assim, ó, você vai no Brasileiro esse ano? Aí eu falei, pô, eu vou. A primeira vez que eu ia no Campeonato Brasileiro. Ele falou assim, ó, então chegar lá eu vou te dar um livro desse aqui, ó, que é um manual de julgamento. Eu falei, sério? Ele, sério. Eu falei, beleza. Aí a gente ficou conversando e tal, não sei o quê. E até aí, beleza. Quando a gente chegou no Brasileiro, para mim ele nem ia lembrar quem eu era. Ele falou que estava jogando em vários clubes aí, né, com muita gente, já tinha jogado mais de não sei quantos mil canários naquele ano. Então, para mim, ia ser só mais um que passou ali e não ia lembrar. Quando eu cheguei lá, a primeira pessoa assim a primeira vez que eu encontrei ele, aí já falou assim: "Ah, esse aqui é o meu afilhado, não sei o quê. Calma aí que eu tenho um presente para você". Aí pegou o manual e me deu. Aí eu falei: agora sim". A responsabilidade aumentou, né? Exatamente. Até hoje eu tenho esse manual que ele me deu. Aí ele escreveu, fez uma dedicatória lá, e a partir daí eu comecei a estudar o manual de verdade, né? Comecei a estudar, sempre me interessando pela parte de concurso, e aí eu comecei toda vez que dava ali maio, abril, né? Começava a olhar os canários que a gente tinha tirado lá em casa, e aí eu comecei a pegar essa responsabilidade para mim de separar quais eram os melhores, de explicar para o meu pai, a gente conversava, sentava junto, aí me batia, e aí, pai, o que você acha? Ele, eu acho que é esse. E aí acabou que a gente foi evoluindo, né, nessa questão. Toda vez que tinha campeonato aqui em Brasília a gente tem a UPC e a SBO, os dois clubes de Brasília. Um outro grande professor e excelente amigo que a gente tem na ornitologia, o Saulo, ele jogou por muitos anos grande aqui, Saulo, que eu costumo chamar de meu tio Saulo. Saulo gente boa, aproveitar também para mandar um grande abraço para ele, gente da maior qualidade. Espetacular o Saulo. E aí ele jogou muito tempo na SBO, né, que era um clube que a gente, que eu e meu pai era sócio da UPC, a gente não era sócio da SBO. E ele jogava muito tempo na SBO. E aí eu comecei a frequentar os concursos da SBO também, e toda vez o Saulo que estava julgando. E aí ele também me abriu as portas, assim, me chamou para sentar do lado dele, me explicou muito, me ensinou daquele jeitinho mineiro e calmo que ele tem. E aí, sempre com muita técnica. Ô, Matheus, chega cá. Presta atenção que vai entrar aí os frisados parasienses. Aí começa. Mas, olha, assim, desculpa lhe interromper, Matheus, sim, mas assim, as duas pessoas que você falou, além de dois excelentes juízes, tanto o Bigatão quanto o Saulo, eles amam dar oportunidade para quem realmente tem interesse e que quer seguir o caminho da ornitologia, do aprendizado, mesmo que não seja para ser juiz. São duas pessoas que estão sempre dispostas a ensinar, a colaborar. Eu acrescentaria ainda junto a eles um grande amigo também, que eu acho que faz parte desse trio aí, que é o Fernando Bretas, que também está sempre muito solícito, muito disponível. E eu acho que tem muita gente aí trilhando hoje esse caminho que você está seguindo, sendo juiz, e mesmo não sendo juiz, mas disputando campeonato, conhecendo mais de forma técnica, canário de porte, por conta desses três. São três que devem ser sempre lembrados na ornitologia aí. Exatamente. E Fernando Bretas também, um grande professor, jogou muito tempo aqui em Brasília também, mas infelizmente a época que ele jogava aqui eu ainda não estava no meio, né? Não era nem no tempo que você queria ser relações públicas, né? Quanto mais no tempo que você trocava o papel. Exatamente. Mateus, deixa eu te falar. Vamos falar um pouquinho do tema do nosso papo, né? Que é o larguê. Como foi que começou sua paixão pelo larguê? Como foi que você conheceu o larguê? Desde quando você cria o larguê? Quantos casais você faz por ano de larguê? Conta aí, como é que nasceu esse namoro seu com o larguê? Beleza, e aí, nesses campeonatos que o Saulo me abriu as portas,
aqui em Brasília tem um grande amigo também, juiz José Roberto do Vale, e ele criava o larguei espanhol, né? Isso há um bom tempo atrás. Ele cria ainda, né, o larguei espanhol. E aí eu acompanhando o julgamento da SBO com o Saulo julgando, e aí veio o larguei espanhol. Eu falei, olha, rapaz, raça diferente, canário grande, né, comprido, fino. Naquela época não era tão fino como é hoje, mas já era um canário que me chamou a atenção, né, por ser um canário bem esguio, um canário, né, que chamava atenção, assim. Não era tão grande, robusto como um Lancashire, né, mas era um canário de um tamanho maior que os outros, que chamava bastante atenção. E aí, beleza, acompanhei o julgamento. No outro ano, eu sentado com meu pai na área de casa, meu pai deitado na rede, a gente conversando sobre canário. Aí eu falei, pai, o que você acha da gente criar uma raça que ninguém cria no nosso clube ainda? Aí ele, uai, qual? Porque na época a gente criava Gloucester, raça espanhola e tupete alemão. Era as raças que todo mundo tinha, né? Aí ele falou, qual? Eu falei, não sei. Tem umas raças aí que, né, ninguém tem, a gente pode comprar no Campeonato Brasileiro. Ele, mas o brasileiro tá meio longe e tal, não sei o quê. Aí botou uma dificuldade. E aí eu pensei, Zé Roberto do Vale cria larguei espanhol, né? Aí ele, é mesmo, cria larguei. Deixa eu ligar aqui para ele. Aí já pegou o celular, ligou para ele. Zé, você tem disponível? O Zé falou, tenho. Eu falei, não, então beleza, marca aí que amanhã a gente vai. Aí a gente foi, meu pai foi, pegou um casal com ele. Um ou dois casais, não tô lembrado muito bem. E aí, naquele mesmo ano, no Campeonato Brasileiro, a gente já foi atrás, nos estandes de venda, correr para saber quem tinha larguei espanhol. Só que naquela época, aí 2013, 2014, por aí, não lembro muito bem, era uma raça que quase ninguém tinha, né? O Zé Roberto do Vale criava, o seu Adilson Massanet, né, que é o criador dos campeões, multicampeão brasileiro em larguei espanhol, ele criava, tinha o Carlos Alberto Mestre, Jundiaí também criava, e só, não tinha mais, assim, a gente não conhecia, né, mais ninguém que criava raça. E aí a gente rodando nos stands, rodando lá na área de julgamento, viu que o João Ramalho Serra, que é juiz também, ele tinha uns canários lá, participando do concurso, e tinha uns à venda no stand. E aí o meu pai conversou com ele, com o Zé Roberto a gente conseguiu um casal de amarelo intenso com nevado. E aí meu pai falou, o que você tem disponível pra gente? Tal. Aí ele foi e cedeu pra gente um branco com amarelo. Branco com amarelo nevado também. E aí foi com esses casais que a gente começou. Primeiro ano a gente conseguiu tirar ali alguma coisa. Sofremos um pouquinho porque o único casal que criou melhor foi esse casal de branco com amarelo nevado. O branco já tinha pena longa demais, muita pena. Amarelo nevado também tinha bastante. Primeiro ano nasceu um monte de frisado alguma coisa. Aqueles canários com muito facho, tudo. A gente foi... Frisei espanhol. Exatamente. Mandamos para o regional ali. Naquela época, a raça ela estava meio que engateando, então as pontuações eram muito baixas, né? 88 pontos, 89 já podia levantar a mão para o céu e agradecer. E aí no nosso campeonato regional, a gente conseguiu fazer ali uns 88 pontos e tal, vamos mandar para o brasileiro. Aí a gente fez um terceiro lugar no brasileiro, logo no primeiro ano. Aí foi uma alegria doida. Falei, não, bora aumentar esses casais aí, pegar mais canário, não sei o quê. Aí começou. A gente foi acasalando, foi fazendo, investindo na raça, estudando, e até que Matheus, conseguimos. Desculpa interromper de novo. E assim, como a raça ainda era muito nova no país, né? Você mesmo estava dizendo, estava engatinhando. Como foi que vocês conseguiram pegar mais aves? Aí vocês já surfaram meio que na carona de outros criadores que já estavam trazendo aves de fora. Me conta como foi mais ou menos esse processo de evolução do larguei, onde foi o pulo do gato que o larguei começou a dar a volta por cima, a realmente se estabelecer aqui como uma raça bem definida, com aves bem dentro do padrão. Então, quando a gente começou, a raça ela já era julgada. O primeiro campeonato que a raça foi julgada no Brasil foi em 2007, se eu não me engano, né? Então, de 2007 até ali 2012, 2013, a raça já tinha uns 5 anos que o pessoal estava fazendo esse trabalho, né? Principalmente seu Adilson Massanet
o Carlos Mestre, né, que eles sempre estavam ali disputando a série, e o José Roberto do Vale. E aí a gente conseguiu esses casais, conseguiu criar. Aí a gente encomendou uns canários com o seu Adilson, né, que ele tinha já em maior quantidade, tinha uns canários até interessantes para a época. E a gente foi, né, pegando desses criadores, pegou mais um canário com o José Roberto, aí pegou mais um canário com o João Ramalho, e entre a gente e aqui mesmo fazendo no Brasil, a seleção de vocês fazendo, aí exatamente. de forma mais criteriosa possível. E, assim, tinha que ser muito criteriosa, porque como a raça era nova, nascia muita coisa, assim, tu via que era mestiço na época, né? O pessoal conversando com os criadores, tinha relato de uso de Scott para tentar afinar, com Yorkshire, que não era um canário tão robusto como é hoje, mas era um canário já ereto. E aí o pessoal foi mestiçando com bastante raça, e acabava que tu tirava, assim, 15 filhotes, 20 filhotes, para sair um canário mais ou menos, era uma luta, né? E aí a gente foi nessa seleção bem rigorosa, e sempre mandando para os campeonatos, né? E aí a pontuação aí na faixa de 88, 89 pontos, sempre mantendo essa média. É tanto que o primeiro canário campeão brasileiro, né, Larguei Espanhol, veio sair em 2015, 2014, 2015, por aí. Depois de uns 6, 7 anos que a raça já estava aqui no Brasil, entendeu? Então foi um trabalho que os criadores foi fazendo mesmo de seleção. Até que mais para frente, né, que esse processo de trazer canário de fora se tornou mais palpável a outros criadores, aí começou a vir canário de fora, e aí que foi um boom, né? Que apareceu muito canário de qualidade, que a gente já começou a trabalhar esses Tem canários. aves vindas de fora? Sim, ou sim. só foram... Tem. Assim, deixa eu... Pode falar. Na realidade, o plantel ele teve, né, aves de fora. Hoje, atualmente, a gente não está com nenhuma ave de fora, mas teve um momento, trabalho... teve um momento que entrou, e aí acabou que foi assim, foi dar água para o vinho. Realmente decisivo. Fez uma diferença grande. Foi diferença grande. Deixa eu te perguntar outra coisa. Durante todo esse trabalho de, digamos, de fixação do standard, do padrão do Largué, e a gente percebe que o trabalho que vocês fizeram foi um trabalho, redundantemente falando, trabalhoso, mas que gerou frutos, né, e gera até hoje. Qual foi a característica mais complicada, mais difícil de você implantar nas aves? Foi o quê? Foi o tamanho? Foi a finura da ave? Foi o tamanho da cabeça, o formato da cabeça? O que a posição, as pernas? O que foi que você disse, porra, eu não vou conseguir? Chegou uma hora que você disse, tá difícil chegar nisso aqui. Cara, inicialmente, a grande dificuldade foi fazer um canário que ficasse reto, né, na posição ereta. Porque, tipo assim, antes, os canários que a gente tinha, que tinha muito no Brasil, era um canário que, quando ele estava em movimento, era um canário ereto. Mas quando ele parava, aí começava a arquear. E até hoje aparece canário assim, né? E aí, para tu selecionar isso e tirar isso do plantel, foi uma dificuldade imensa. Porque por mais que você, né, estivesse trabalhando com canário de fora, mas pô, eu não tinha canário de fora o suficiente para fazer casal fechado. Eu tinha que tentar abrir, né, o sangue para tentar tirar mais. E aí conseguir fazer com que a grande maioria dos filhotes tivesse essa posição foi muito difícil. A segunda grande dificuldade que a gente teve foi conseguir um canário grande que mantesse a finura, né? Eu acho que é o grande quê da questão do Largué Espanhol. Às vezes a gente consegue um canário com 18 centímetros ali, 19, só que o canário fica grosso, fica largo, né? Não marca muito o pescoço, fica aquele canário robustão. Quando você consegue afinar demais, o canário fica com 16, fica sei lá, com menos 16, fêmea principalmente 15 por aí. E aí tu conseguir... Para a gente deixar um pouco técnica a história, o tamanho mínimo do Largué é 17, é isso? Isso, né? Ele tem um tamanho ideal de 17 centímetros.
pode ser maior desde que não altere na sua forma, né? E canários abaixo de 16 tem que ser desclassificado. Então, Perfeito. entre 16 acima, ele fica ali. E aí a gente conseguiu, né? A gente está conseguindo ainda, né? Aos poucos, aumentar esse tamanho e manter o canário fino. É muito difícil, Max, você não tem noção, mas eu acho que isso que é o grande, pelo menos para mim, é o grande sabor da ornitologia, né? Eu sou aquele tipo de criador, posso dizer, que eu prefiro ralar anos para alcançar o objetivo do que já comprar ele pronto, né? Eu vejo que hoje em dia a ornitologia ela está muito imediatista. Criador querendo comprar canário, independente da raça e da cor, e já querendo ter resultado ano que vem, né? É verdade. Muitas das vezes isso não é a realidade. O cara vai comprar campeão, os dois campeões brasileiros e não vai conseguir ter o mesmo resultado porque é filho de campeão brasileiro, né? Isso aí a gente já Matheus, está e mais provado. hoje tem aumentado o número de criadores da raça. Com certeza o número de exemplares da raça tem aumentado bastante e eu acho que hoje a gente não tem mais indivíduos que não sejam plenamente larguê, né? Eu acho que deu uma que o que travada aí. aparece pelos campeonatos brasileiros são larguês, né, com todas as características da raça. Acabou Tá que me travou um escutando? pouquinho. Acabou que travou um Me pouquinho, mas escutou? eu escutei. Pronto. Hoje a raça realmente está com seu padrão definido no Brasil, né? Pelo menos a nível de campeonato brasileiro, Isso. as aves que são expostas, que são apresentadas, dificilmente aparece um que não seja um larguê legítimo, né? Isso. De uns 3, 4 anos para cá, né? Tirando o ano da pandemia 2020, mas uns 3 anos anteriores para cá, a raça evoluiu muito, e isso se deve à quantidade de criadores que aumentou, né? Quando começou a aparecer canários de qualidade, os criadores ficaram mais interessados ainda, né? Quando começou a ver vários campeões brasileiros, campeão de quarteto, não sei o que, o criador ficou mais interessado e começou a aumentar muito o número de criador. E isso ajudou muito no desenvolvimento da raça, né? Porque aí não ficou só polarizado em 3, 4 criadores. Vários criadores começaram a fazer esse trabalho, investir pesado, trazer canário de fora e tudo. E isso começou a desenvolver bastante a raça. E hoje, a raça, assim, tá em evolução, né? Não é uma raça que eu posso dizer que tá 100% do plantel brasileiro tá homogêneo. Isso aí não é uma realidade. Mas é uma raça que está evoluindo a cada ano, cara. A gente vê que a cada ano que passa aparece mais canários bons, né? Antes você via ali uns 3, 4 canários bons e aquele monte de mediano. Não, agora tá vendo mais canário bom, quarteto, né? Tu que a gente tem lá o nosso grupo de WhatsApp um crítico dos quartetos, mas tá aparecendo quarteto de qualidade, muito canário interessante. E a ideia é essa, é só continuar evoluindo, né? Mais criadores se interessando e evoluir mais. Matheus, outra pergunta para você. Falando dessa evolução, né, e assim fazendo um paralelo com a evolução da canaricultura de porte de um modo geral, recentemente a gente teve a abertura das classes canelas e outras mutações para várias raças, e o larguê é uma das que foram contempladas com isso, né? Como eu te faço essa pergunta porque assim, como o larguê, você acabou de dizer ainda, por mais que tenha evoluído bastante, mas ainda não tem um plantel tão homogêneo, como é que você, quanto criador da raça, recebe essa abertura para essa nova classe, né? Você acha que torna positiva ou ainda seria muito cedo para uma raça como o larguê, que ainda não chegou a um pleno desenvolvimento homogêneo, né, do plantel? Como é que você analisa isso? Cara, Pergunta difícil, né? pergunta difícil. Na minha opinião, né, falando como criador, opinião pessoal, eu acho que foi excelente. Uma porque te dá mais oportunidade, Max, de tu mandar mais canários e ver o que, é que o juiz está achando do trabalho que tu está fazendo, né?
A raça larguei espanhol, por muitos anos, ela concorreu só com 3 classes no brasileiro. Era fundo branco, intenso e nevado. E aí, obviamente, pela questão de seleção e tudo, no Brasil tinha Tá dando muito canário uma livre. travadinha aí, Matheus. Conseguiu me ouvir? Tá dando de boa aí? Acho que deu uma travada legal. E aí? Uhum. Tá conseguindo ouvir de boa? Pronto, voltou. Beleza. Então, como eu vinha falando, a raça ela participava só em 3 classes e, obviamente, pela questão de seleção, aparecia pouquíssimos melânicos, né? O pessoal criava mais os lipos e aqueles pintados com uma pintinha ou outra. E aí, quando abriu para os melânicos, a raça cresceu muito, porque criadores que outrora tinha melânicos em casa, mas não mandava para concurso, passaram a mandar e passaram a fazer um maior número de casais e passou a competir com esses canários e aí foi crescendo, crescendo até que chegamos ao que é hoje. E a abertura do Canela, para mim, vai ser a mesma coisa, né? Já tem larguei espanhol Canela no Brasil, em grande quantidade até, né? Bastante criador que acabou trazendo canário aí de E até fora. lhe perguntar. Bastante criador que acabou trazendo canário de fora, consequentemente trouxe um ou outro macho que porta canela dentro do plantel e acabou nascendo esses canelas, e aí o trabalho ele foi sendo feito aqui em casa mesmo. Né? A gente começou a fazer esse trabalho com melânico inicialmente, e de repente apareceu uma fêmea canela lá, do nada. O macho ele portava e nasceu a fêmea canela, e dessa fêmea canela fundo branco a gente começou a fazer. E assim, a gente tira, né? Travou novamente. Tá dando uma travada aí. Não sei se é a minha conexão ou é a sua. Conseguiu ouvir? E aí, Max? Tá me ouvindo? Tá linda, maravilhosa. Vamos fazer o seguinte, Matheus, vamos dar uma pausazinha. Você botou para gravar de novo, foi? Você deu pausa e botou para gravar de novo? Foi. Quando deu quando travou, eu coloquei uma pausa aqui na gravação. Agora eu coloquei para gravar de novo. Ah, show. Voltou. Beleza. Pronto, toda vida que você sentir que travou, você dá uma pausa, espera um pouquinho e bota para gravar de novo, para ver se diminui isso aí. Mas deu para escutar que você tirou aí uma canela aí do azul aí, do nada, e que aí, começou. A partir daí, já começou a tirar uma danação de canela. E acaba assim, que quando tu vai fazendo os acasalamentos mais fechados pro canela, aí acaba que nasce mesmo, né? Que aí tu começa a descobrir um monte de macho que porta e no seu plantel e tu vai acasalando. Só que aí com muito cuidado, né? Porque acaba que você tem que saber essa divisão do que é bom. Fazer. Exatamente. No larguê, como é que o canela funciona? Ele é benéfico para quais características da raça? Ele é maléfico para quais? Tem que ter cuidado com ele com relação a que item da raça? Como é que você tem observado o funcionamento da mutação canela no larguê? Max, assim, o que eu tenho observado é que, como a grande maioria do que nasce canela é fêmea, né, pela questão da mutação ser sexo ligado e tudo mais, acaba que diminui bastante o tamanho, né? Acaba diminuindo bastante o tamanho e aí você tem que ter um certo cuidado, né, em relação a isso. Porque, como eu falei, quando você tira canário grande demais, ele fica muito grosso, muito robusto, né? Quando fica pequeno demais, afina muito, fica pequeno demais. Aí tu tem que ter esse cuidado de, na hora de acasalar, tu não pegar o seu melhor canário de forma, de finura, vamos dizer assim, porque provavelmente ele não vai ter um tamanho espetacular, né? Ele vai ser um canário com um tamanho ali razoável. E aí, se tu bota numa canária dessa, que já tem um tamanho menor, a chance de tirar canários pequenos é muito grande. Então, tem que ser, assim, um trabalho bem criterioso. Tem que ser um trabalho criterioso. Perfeito.
Show de bola, Matheus. Deixa eu te perguntar outra coisa. Me diz uma coisa. E a procura de novos criadores, de interessados na raça? É uma raça que o pessoal, quando tem contato com ela, assim, diz, porra, que raça interessante, vou querer criar. Como você analisa isso? Assim, por exemplo, eu crio algumas raças, né? Assim, por exemplo, o Gloucester é paixão nacional. Todo mundo que vê quer criar. Gloucester, você vendo o Gloucester é bom, o Gloucester é ruim, o Gloucester médio, tudo. O pessoal só não gosta muito do sem topete melânico, né, Nevado? Que geralmente é o melhor. Mas assim, exatamente. mas assim, o pessoal não gosta muito. Mas assim, já eu crio o Fife e a gente observa que Fife, quem gosta é o criador de Fife, o criador da raça, né? Quem não é criador, quem está iniciando, dificilmente se encanta, se apaixona, tal. São características de cada raça. Ninguém está dizendo que uma é melhor do que a outra por conta disso, mas assim tem raça que chama mais atenção de quem está iniciando. Né? O larguê, como é que as pessoas, principalmente que não têm o contato e que passam a ter um primeiro contato com a raça, como é que elas se deparam com ela? Qual é a impressão que você tem? Então, Max, assim, entra meio que naquela de o que é bom, independente da raça, ele chama atenção, né? Então, quando você está com canários bons, né, o pessoal costuma se interessar mais. Eu até algumas vezes lá na FOB, no Campeonato Brasileiro, depois que fecha o campeonato, a gente pega os canários para tirar foto dos campeões, né? Coloca na mesinha, no negócio. E aí, várias vezes, quando eu estou tirando essas fotos dos campeões, o pessoal passa e fala assim, ó, canário bonito, que raça é? O pessoal se interessa, porque vê que é um canário grande, é um canário fino, né? Um canário quando tem uma plumagem bem ajustada, uma posição legal, canário que chama bastante atenção, né? Às vezes, teve uma vez que o pessoal, eu estava lá tirando as fotos e o pessoal que cria York estava olhando os canários, né? Os York campeão, não sei o quê. E aí um criador de York falou assim, rapaz, canário interessante, canário bonito, que raça é essa? Tipo, às vezes nem conhecia. Eu larguei espanhol. Pô, canário é caro, como é que funciona, não sei o quê. Eu falei assim, cara, comparado... É caro, Matheus? Aí eu falei para ele, rapaz, comparado com York, tu vem nos 3 York e compra o meu plantel todo. É assim, questão de saber de valor, questão de valores é bem relativo, né? Relativo em relação a quem você está comprando, a qualidade do canário, a cor, né? Tem cores que são mais difíceis de tirar do que outras. Mas é um canário que, comparado com outras raças, Max, é um preço acessível, assim. Eu acredito que é acessível. Né? A gente vê canário aí, por exemplo, pequenininho, assim, tal, que custa bastante dinheiro, mas que é o que vale, né? E o larguei espanhol... mas ninguém compra canário por quilo, né? Exatamente. E o larguei espanhol é uma raça que, apesar de chamar bastante atenção, é uma raça que ainda está com um preço razoável porque está nesse processo de evolução, né? Matheus, outra pergunta. Hoje, qual o principal defeito das aves da raça larguei, assim, para não atingirem a plenitude? Você falou que no começo o mais complicado era você ter um canário na forma ereta. Eu acho que isso aí já é ponto passado, né? Eu acho que tudo que se apresenta de larguei hoje se apresenta dessa forma ereta, tal. Aí você disse que depois o grande desafio da raça é você manter um canário o maior possível desde que ele seja fino. Né? Esse continua sendo o maior desafio, creio eu que sim, mas quando se analisa os canários que vão para a mesa, essa é o maior dificuldade que os criadores têm, é o maior defeito da raça, ou teria alguns outros defeitos que você poderia citar que são muito comuns de aparecer? Max, o que eu tenho observado é que ainda assim a forma, né, você conseguir essa forma do canário bem fino e esguio é um ponto que ainda a gente peca, né? Que o plantel brasileiro, de maneira geral, ele peca, né?
Em relação a tamanho, eu acho que a gente, às vezes, né, o criador brasileiro, ele é extremo demais. Raça que é grande quer que seja o maior possível, e raça que é pequena quer que seja o menor possível. E muitas das vezes não é bem por aí, né? Não é bem por aí. E com larguei espanhol não é diferente. Então, em relação a tamanho, o canário estando ali na faixa de um 16 e alguma coisinha, 17, 17,5, quando é muito grande, para mim já está excelente como criador. Porque é nesse limiar de tamanho que tu consegue o canário com boa forma, né? E aí a forma é muito difícil você encontrar canário fino, canário que tem um destaque interessante de pescoço, que tem a cabeça pequena, ovalada, né? Às vezes a gente vê canário que o pescoço é muito juntão, cabeçona grande, tem até uns com sobrancelha, né? Esses são defeitos que aparecem ainda. A plumagem é um defeito que tem várias raças, né? Não só no larguês espanhol, mas o plantel brasileiro geral peca em plumagem, canário com facho, com aquela peninha que dá no peito, que fica saindo para fora, bastante comum. Então, esses são os pontos que a gente observa que ainda aparece bastante, né? Matheus, eu citei há pouco tempo, como exemplo, o Gloucester, né, que os melânicos tendem a se destacar mais, né, no largué. Existe alguma classe, alguma cor que se destaca mais? Os lipos, como você bem disse, que foi o começo do trabalho, talvez hoje sejam mais evoluídos do que os melânicos, ou, Max, está tudo no mesmo patamar, tal, a gente vê tantas aves boas em qualquer classe. Como é que você... qual a sua visão disso? De maneira geral, os intensos, né, pela questão de estrutura de pena, são os que tendem a alcançar o padrão, né? Então, amarelo intenso, amarelo lipo e pintado lipo intenso são as mesas que aparecem mais canários de qualidade, né? Seguido dos melânicos, né? Mesmo os melânicos tendo sido incluídos depois de um tempo que a raça vinha sendo trabalhada, mas conseguiu-se uma evolução muito rápida. Acredito eu que porque os canários que foram tragos de fora, importados para cá, eram melânicos, né? Lá a gente vê muito canário melânico bom, né? Do lado de fora. Assim, eu nunca tive a oportunidade de ir no campeonato da Europa, mas pelo que acompanho por foto, por vídeo, conversando com os criadores de lá, os canários melânicos lá tem muito e com muita qualidade. E aí os melânicos... O Pacuíbe ainda é a referência da raça a nível mundial? Ainda é a referência da raça a nível mundial. Vem aparecendo outros criadores, mas o cara é bom. No que ele cria, no que ele cria, ele é excelente. E aí... Matheus, pode terminar, Não, desculpa. não. Não, pode. O largué, o macho leva vantagem a nível de julgamento para a fêmea por conseguir um tamanho maior, porém vai conseguir uma largura maior também, né? É uma faca meio que dois gumes, mas consegue esse destaque para julgamento, o macho? Pelo que eu tenho observado, né, nesses anos, sim, o macho, sei lá, 80 a 90% dos canários que aparecem em concurso são machos, porque se apresentam maiores, né, o macho, quando você que cria Fife e você sabe, quando ele tá ali abertão, o canário espicha, né? E aí, com larguei espanhol, isso aí ele ajuda bastante. É positivo, né? Pro Fife é negativo, pro largué é positivo, né? Exatamente. O Fife, quando começa a cantar em cima da mesa, o criador quase desmaia de raiva. E o larguei espanhol, a gente fica feliz. Então, o macho ele tem uma vantagem. A fêmea normalmente ela tem um tamanho inferior do que o macho. Muitas das vezes acontece da fêmea, que eu tenho observado mesmo no meu plantel, a parte inferior do corpo, né, pela questão acredito, pela anatomia da fêmea, quando ela vai chegando na época de aprontar, né, a cloaca ali começa a ficar um pouco larga, né, um pouco mais grossa, e a forma piora também, a posição tende a cair mais. Então, assim, quando você tira uma fêmea grande, fina, e tu vê que é uma cana de qualidade, você pode abraçar, guardar ela debaixo do seu braço, não vende para ninguém.
Outra coisa, Matheus, muita gente, de forma simplória, né, costuma comparar o larguê com o raça espanhola, né? Até por serem duas raças provenientes que o estando proveniente do mesmo país, a Espanha, né? E serem duas raças de canários finos, né? Aí o povo gosta muito de dizer, não, o raça espanhola é a miniatura do larguê, ou o larguê é o raça espanhola grande. Isso até que ponto é real? Ou não tem nada a ver, ou é só realmente algumas coincidências que tornam esse comparativo, digamos assim, popular? Então, assim, para você tentar explicar para um leigo, né, o que seria o larguês espanhol, tu falar que ele é uma espanholona, uma raça espanhola grandão, ainda cabe, né? Porque é um canário que tem que ser fino. Às vezes, se você ler na descrição, né, do que é o estandarte da raça espanhola, vai ter muitas palavras empregadas no estandarte do larguês espanhol, em relação à forma, que é semicilíndrico, tem um destaque de pescoço, a cabeça ovalada, não sei o quê. Então, tem muitas frases do manual do estandarte do raça espanhola que bate com a do larguês. Só que isso guardado as suas devidas proporções, né? Larguês espanhol é um canário que tem que ser quase que o dobro do tamanho do raça espanhola. Tem raça espanhola de 10 centímetros hoje, né? Coisinha minúscula. A larguês espanhola tem que ser 17. E aí tem alguns detalhes, né? A cauda do larguês espanhol tem que ser uma cauda longa, comprida, né? As asas também. Então, assim, tem algumas mudanças, mas para quem é leigo, aí tu fala, tu pensa Posição, né, Matheus? a Também. posição, principalmente, raça espanhola ali 45 graus, larguei na faixa dos 60 graus. As pernas do raça espanhola tem que ser a canelinha curta, né? Perninha curta, larguei tem que ser as pernas bem evidentes, comprida. Então acaba que tem bastante diferença, assim. Maravilha, Matheus. Matheus, assim, eu gostaria demais de lhe agradecer por esse bate-papo, por essa conversa. A gente poderia passar assim mais 500 anos aqui conversando sobre isso. Primeiro porque você é uma figura, um cara que eu gosto muito. Para quem não conhece, Matheus é um cara super gente boa, que eu costumo chamar no nosso grupo de Matuxa carinhosamente. Ele fica puto, mas eu gosto. Queria lhe agradecer realmente em nome da FNO pela sua disponibilidade, por esse bate-papo. Queria lhe desejar sucesso absoluto, tanto na sua vida profissional, pessoal, de criador e agora de juiz aspirante. Dessa vez eu não errei, certo? E que em breve você esteja aqui pelo Nordeste aqui julgando. Você já veio, né? Eu acho que você foi para o Maranhão ano passado. E cada vez mais vai estar por aqui. Esse ano quase que vinha para o Nordestão, mas terminou que não deu certo, mas em breve vai dar. E muito, muito obrigado, meu amigo, por esse bate-papo e fique aí com suas considerações finais. Pode falar à vontade aí, o que você quiser. Pô, eu que agradeço, Max. Valeu aí pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo aí, trocando uma ideia. A gente tá aí, né, no nosso grupo de WhatsApp, conversa bastante há muito tempo, né? Tem bastante ano e nunca tive a oportunidade de te encontrar pessoalmente. Então, esse ano, 2022, no Brasileiro, nós se encontramos. Se Deus quiser, 2022 a gente se encontra lá. Max é um cara espetacular, uma figura, assim como a gente falou, né, do Bigatão. Max é um cara icônico, todo mundo gosta. Então, muito obrigado aí pelas palavras e pela oportunidade. E precisando aí da gente, pode contar que a gente, com certeza, vai fazer com muito carinho, com muito amor. Né? Que a gente a gente teve um presidente aqui, o Jader, né? Ele falava que a ornitologia, a canaricultura, é uma desculpa para fazer amizades, né? E para mim essa frase é a maior verdade que poderia existir. Dentro da ornitologia a gente faz muitas amizades, muitos amigos e a gente pretende manter, né? Isso aí por muitos anos. Valeu demais. Verdade, Matheus, verdade. E assim, eu já ia me esquecendo de um ponto que eu queria perguntar. Me lembrei agora, já existe alguma coisa, já que está virando febre no Brasil,
os clubes especializados? Já tem algum ensaio aí do clube especializado de largueiro? Já se conversa? Vocês, criadores aí da raça, tem alguma coisa em vista? Max, eu posso dizer que a sementinha foi plantada. A gente tem um grupo no WhatsApp, né, de criadores de largueiro espanhol. Eu acho que aí é o início de vários clubes se tornaram por conta disso. E, assim, vamos ver, né, futuramente, quem sabe alguém que tenha mais disponibilidade de tempo, né, de levar esse processo adiante, seria excelente. Eu acho que ia ajudar bastante no desenvolvimento da raça. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. No Nordeste, você tem conhecimento de alguém que cria essa raça? Você tem passado algum tipo de venda de ave para alguém do Nordeste? Ou ainda para você não teve conhecimento disso? Nos anos passados, anteriores, eu não me recordo, mas ano passado um criador, se não me engano, até de Rio Grande do Norte, ele pegou umas aves comigo, né? Foi Miguel, foi? Paz, agora eu não consigo lembrar o nome dele. Tenho que ver no meu WhatsApp, mas ele pegou algumas aves comigo. Ele acabou dando um azar de alguns casais terem ido do mesmo sexo, mas creio que ele tenha conseguido tirar alguma coisa. E ele falou que estava na esperança de mandar aí para o campeonato de vocês, para o Nordestão, participar, e isso é excelente, né? Maravilha. Vai ser um prazer ver o larguê nordestino por aqui. Ah, com certeza. Obrigadão, Matheus. Um abraço, show de bola. Falou, Marcos. Valeu. Valeu. Obrigadão, viu? Nada, tchau. Tchau, tchau.